hoje é uma tendência, eu diria, global, né? Que você ter a lógica do uso de câmeras de reconhecimento facial, né? Tem até um documentário no Netflix que até foi bem premiado, que conta essa resistência, né? Em algumas cidades, Londres, né? Nos Estados Unidos, Nova York. No Brasil, como você bem colocou, muitos municípios já estão implementando, né, muralhas digitais, enfim, programas que utilizam esse tipo de tecnologia. Hoje a gente tem uma lacuna legislativa em relação ao tema, porque a LGPD, como você bem colocou, ela exclui a questão do tratamento de dados quando se trata de segurança pública. Né? Então, isso não é o escopo da LGPD, mas teria que ter uma lei específica que hoje não existe. Né? E aí, bom, tem o PL que está tramitando no Congresso do Marco Legal da IA, não sabemos se vai cobrir realmente essa lacuna, enfim, está essa discussão. Você tem vários modelos, né? Eu acho que você tem um modelo hoje, como você falou, um modelo de vigilância, né? A chamada sociedade da vigilância, é, asiático, né? Em especial a China, que utiliza muito essa tecnologia já desde a época do Covid, né? Para controlar até o confinamento das pessoas, o isolamento social. Né? E você tem um modelo talvez mais, vamos dizer assim, europeu, né? De questionar, justamente porque a União Europeia é o berço da nossa LGPD, com o GDPR, lá, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, no sentido de colocar limites. Né? Eu acho, Michael, que isso vai ser uma decisão que nós, como eleitores, como cidadãos, vamos ter que tomar e sopesar, como você bem colocou. O que a gente quer? A gente quer mais segurança, né? O Brasil é um país em que segurança atualmente nas pesquisas tem sido colocada como uma das prioridades, né, da população, né, a preocupação com segurança, versus privacidade, né, que a gente vai ter que abrir mão se a gente optar pelo caminho da maior vigilância. Né? Se a gente optar pelo caminho da maior vigilância, que eu acredito que tem sido a tendência, a gente precisa ter, como você falou, e você bem colocou, o operador de direito vai precisar construir garantias para que não haja abuso. Então, o primeiro ponto, hoje você tem taxas de falibilidade em relação ao uso de reconhecimento facial. Então, é possível que você seja reconhecido como um criminoso sendo um falso positivo. Né? Então, esse é um risco que tem que ser mitigado. Então, por exemplo, deu um positivo, talvez eu tenha que ter um segundo filtro, aí uma análise humana, né? o human in the loop. Né? Então, o humano tem que olhar, validar. Peraí, será que é mesmo? Eu não posso confiar 100% no reconhecimento facial. Então, tem que ter salvaguardas, né? Quando você tem esse positivo para saber se é um falso positivo ou um positivo verdadeiro. Né? Primeiro passo, então essa revisão é importante. O segundo passo, talvez, a gente tem que evoluir para um modelo de explicabilidade, que é o que se chama de XAI, né? Que os modelos eles são, por natureza, opacos. Né? É o que se chama do fenômeno black box. Você não consegue entender, e nem os desenvolvedores entendem, como que a IA chega àquela decisão. Né? Porque é um sistema de redes neurais tão complexo e ela faz as ligações de maneira tão particular, em termos de probabilísticos, que às vezes você não consegue saber a explicação. Então a gente vai precisar pensar, isso vale para reconhecimento facial, vale para qualquer tipo de decisão, como que a gente vai mitigar os efeitos negativos, por exemplo, de um erro. Né? Como acontece no erro ser humano. Então, se uma pessoa é presa injustamente, né, como acontece o erro judicial, né, é condenada. Então, quais são as salvaguardas que essa pessoa tem? Ela pode pleitear indenização, etc. Então, a gente vai ter que partir para um modelo que vai ser para reconhecimento facial, vai ser para erro médico. Né? A partir do momento, por exemplo, o estado de Utah, lá nos Estados Unidos, eles estão querendo usar IA para prescrever receita. E se for uma prescrição errada, quem responde? Aí a gente vai ter que evoluir para um modelo de talvez um seguro ou algo do tipo, né? Que vai cobrir esses erros. Sabendo que a gente quer, admite, né, essa taxa de erros de 99, 99,x%, enfim. Qual que é essa informação a gente precisa ter. Qual que é a taxa de erro? Então, de 100 pessoas, no caso reconhecimento facial, de 100 pessoas que foram
identificadas, uma foi identificada de maneira errada, então a gente vai aceitar isso ou a gente não vai tolerar? Então essas discussões, elas não estão no debate político, porque são discussões políticas, né? E aí a sociedade fala, não, vamos aceitar, aí entra o operador do direito, então vamos construir salvaguardas para que esses efeitos sejam mitigados. Então acho que a discussão hoje está muito assim do sim e no não. Então tudo bem, a gente precisa decidir pelo sim ou pelo não, e decidindo pelo sim, o que a gente vai fazer para poder garantir que os efeitos de erro algorítmico sejam mitigados. Então acho que essa discussão, bom, as universidades podem colocar, os políticos podem colocar nos debates, né, eleitorais. Isso eu não estou vendo muito, está sendo muito no circuito ainda acadêmico, não no circuito realmente com a população, né?